Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Martins, sou fisioterapeuta, para quem não me conhece. Então, hoje nós vamos ter uma live para falar um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre os idosos, como podemos cuidar deles em casa, principalmente agora nesse isolamento. E já vou colocar aqui a nossa convidada para participar. Oi, Cá, Oi, Flávia, tudo bem? tudo bem? Tudo. Ô, Cá, acho que tá retornando minha voz. Você tá de Para mim, fone? eu tô de fone. Si, tudo bem, Si? Pessoal que tá assistindo, ó, aproveita para dar um retorno se o áudio para vocês está bom, se tá tendo algum retorno. A Eu, gente já per- vai eu, ajustando aqui nesse eu tava ouvindo começo. minha voz aqui, eu tô retornando minha voz. Eu não sei se pro pessoal que tá assistindo também tá. Bom, pelo menos para mim tá perfeito. Então tá bom. Flávia, quer Obrigada, aproveitar Si. para se apresentar rapidinho para o pessoal que não te conhece, da sua especialização? Eu sou a Flávia, sou fisioterapeuta, sou especialista em neurologia pela USP. E fiz mestrado também em Ciências da Saúde, mas eu trabalho com neuro há muitos anos já. E eu tô fazendo o curso de osteopatia com a Cá, foi aí que a gente se conheceu. E a partir daí estamos estudando para virar boas osteopatas, esperamos, né? São muitos anos de A gente, estudo, mas muito. A estamos gente aí. sempre tem algo novo, né, para aprender Com também. certeza, dá sempre para incrementar, né? A gente tem sempre que aprender. Com certeza. E a gente aprende muito com os colegas, né? Sim, sem dúvida. Então, estamos sempre conversando em como melhorar o atendimento, com relação a técnicas, avaliações, enfim, sobre tudo. Bom, o pessoal Veio respondeu ideia, aqui né? dizendo que tá bom o som, Ah, que bom. então Eu acho tirei meu que fone porque eu tava ouvindo o retorno da minha voz no meu fone. Mas acho que agora tá tudo bem também, né? Se eu ficar sem, sim, aqui tá ok também. então beleza. Então vamos mandar bala, né? Vamos começar. Bom, pessoal, a ideia dessa live é poder mostrar para vocês um pouquinho o que acontece, né, com o nosso corpo durante o envelhecimento, os fatores que ocorrem e poder dar algumas dicas para vocês, né, de como dar um bom convívio entre o familiar e o idoso, já que todo mundo tem que ficar dentro de casa agora, principalmente eles que são do grupo de risco. E também, assim, a gente nunca vai falar pensando, só a melhoria para o idoso. Sempre que você consegue dar uma qualidade de vida para ele, indiretamente ou diretamente, né, vai ter para o familiar também, porque ninguém gosta de passar muito estresse. E a gente sabe que não é uma situação fácil, né, cuidar do idoso. Não é a mesma coisa de cuidar de uma criança, né? Não, com certeza. O estresse é para os dois lados, né? O estresse é tanto pro familiar que tá ali cuidando, quanto pro próprio idoso, né? Não é fácil realmente. Por mais que a convivência seja boa entre a família e o idoso, eles têm as suas particularidades, né? Tem algumas coisinhas assim que é difícil realmente de lidar. Isso acontece com todo mundo. A gente também vai envelhecer, a gente espera, né? Se Deus quiser, a gente também vai envelhecer. E nós vamos ter essas coisinhas também, com certeza. Todo mundo passa por isso. Então a gente tem que aprender a lidar, né, com isso da melhor forma possível. Por isso que a Karina me chamou para fazer a live, a gente pensou aqui em coisas que fossem interessantes, né, para todo mundo, principalmente para os cuidadores, fazer a vida do idoso mais feliz e fazer a vida dele também mais feliz, né? Saber lidar dos Com, dois lados, com certeza, é importantíssimo. com cer- Sempre tem os dois lados da moeda, né? Uhum.
Bom, para a gente começar o assunto, a gente queria deixar uma explicação bem simples para vocês o que é o envelhecimento, o que é que acontece, né, no nosso corpo. Nossas células, elas precisam do oxigênio, certo? Então, toda vez que ela respirar esse oxigênio, para gerar energia no nosso corpo, ela vai liberar os nossos radicais livres. E são eles que vão começar a destruir o nosso corpo. Então, até mais ou menos os nossos 30 anos, a gente tem mais células que vão regenerar. E a partir dos 30 anos, essa balança começa a inverter. Então, a gente já não tem tanta regeneração e vai tendo mais essas células que estão sendo destruídas. E isso vai ter essas alterações físicas, né, que são visíveis, tanto pele mais ressecada, a diminuição da massa muscular. Isso também já vai ter outros fatores que a gente vai falar um pouquinho depois da parte de equilíbrio e marcha. A gente vai ter as alterações cardíacas também. Então, as nossas artérias, elas vão sofrer uma alteração, elas vão acabar ficando um pouco mais dilatadas e isso vai aumentar um pouquinho a pressão arterial. Por isso que é muito comum, com o tempo, né, com a idade, a gente começar a ter uma certa pressão alta. Então, todo mundo vai passar um pouquinho aí por isso. Até quem tem a pressão baixa, né, quando mais jovem, vai chegar nesse pequeno estágio. E para cada um vai ser também uma pressão diferente. Então, essas são uma das alterações que a gente vê com frequência e que são naturais do nosso corpo. Vai acontecer, sim. Com certeza, né? Esse negócio do oxigênio eu acho muito legal, né? Porque é a mesma coisa que a gente precisa para sobreviver, né? Ninguém sobrevive sem respirar, faz a gente envelhecer e faz a gente acabar morrendo, né? De uma forma natural, por conta dele também, né? Por conta de todos esses processozinhos de radicais livres que liberam no nosso corpo, que faz o negócio ir se degringolando. A gente aqui já tá nos 30, né, cara? Já tá começando. Pois é, esse Já tá ano eu já vou para os meus entrando 30, né? no comecinho da curvinha. Mas faz parte, né? Todo mundo vai passar por isso. Enfim, estamos aí, né, para ajudar o pessoal a Com conseguir certeza. lidar com os idosos em casa. Exatamente. E assim, essa questão do que a gente fala, tem bastante alteração física, né, fisiológica, e eu sempre comento, né, para os pacientes, né, para os familiares, a gente nunca conversa só com o paciente, né, em questão de Uhum. terapia relacionada à terceira idade, então a gente fala muito com o familiar também, que, que essa parte não tem jeito, né, o corpo dele vai envelhecendo, mas a mente dele não envelhece. Então, essa é uma parte mais complicada que é até gera um pouco desse estresse, né, no cotidiano, né, para se ter uma conversa, enfim, porque ele às vezes não vai aceitar algumas coisas, porque para ele pode, ele consegue, ou ele quer, e ele não consegue entender que o corpo dele já não está seguindo a mesma velocidade que a mente dele. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Mesmo que a gente fique muito estressado, enfim, tem que levar em consideração isso. Por isso que não é a mesma coisa de cuidar de uma criança, porque a criança ela não entende as coisas, ela não sabe. Ela apenas só quer que você faça tudo para ela. Então, essa parte, você falou agora da parte mental, e aí eu vou aproveitar para puxar um gancho aqui, que eu acho assim, é muito comum, né, a depressão no idoso. A gente vê bastante, eu vejo bastante. Trabalhando com neurologia, então, eu acabo atendendo bastante idosos, e idosos ainda em situações mais vulneráveis ainda, com Parkinson, com AVC, enfim, com outras doenças associadas. E o que eu percebo muito, eu falo isso até de prática clínica mesmo, nem pensando só em evidência científica, mas falando da minha prática clínica, a importância do idoso se sentir útil e como isso afeta essa parte mental, como isso é importante. E às vezes essa coisa da família, né, e como a família lida com isso, atrapalha muito, porque eu percebo muito nos meus pacientes, tem alguns que a família faz tudo, sabe? Bota num globinho No assim, deixa potinho, lá. né? Exatamente. Não deixa de ser uma forma de cuidado, é um cuidado, né? A família tá querendo preservar, não quer que caia.
não quer que se machuque, né? Aquela coisa toda delicada. Ao mesmo tempo, limita a pessoa, tira a autonomia. Quando você tira a autonomia de alguém, essa pessoa deixa de se sentir útil. E acho que é a pior, assim, o pior quesito do envelhecimento é esse, é a pessoa deixar de se sentir útil, deixar de sentir que ela tem utilidade para a família, que ela tem utilidade para a sociedade, que ela faz alguma coisa que traz algum tipo de retorno. E nos pacientes isso é nítido. Então, quando eu pego um paciente que, por exemplo, apesar de ser idoso, principalmente no Pilates, né? No Pilates tem mais. Eu tenho algumas idosas no Pilates que ainda trabalham, né? Que ainda tocam alguns trabalhos, ainda tocam algumas coisas, às vezes faz trabalho voluntário. E você percebe que a mentalidade e a parte física é completamente diferente daquele que fica no sofá o dia inteiro. A memória é muito melhor, a autoestima é muito melhor, os níveis mesmo de felicidade, assim, os hormônios, sabe? Ajuda muito, não tem o que falar. Então, isso é uma dica que eu sempre falo para todos os cuidadores de idosos, assim. Cuidem dessa parte, façam eles se sentir úteis. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes tem alguns idosos que são difícil mesmo de locomoção, de habilidade mesmo, né? De não conseguir fazer grandes coisas por conta da parte física. Mas o mínimo que seja, é botar sentadinho para cortar um legume, para enxugar uma louça, dar alguma coisa para limpar, mesmo que vá demorar 2 horas. Vai E demorar tem que duas lembrar horas para disso, me porque a fazer. velocidade vai ser diferente, vai ser mais lento. Isso é fato. Sim, muda, né? Então, mesmo que ele demore 2 horas para fazer aquela atividade que você demoraria 10 minutos, dá para ele fazer, porque ele sente a importância daquilo, né? Ele se sente Com útil para a certeza. família, para o ambiente em que ele está. Isso é extremamente importante. A nossa parte mental, ela rege a nossa parte física. Então, se a gente não tiver um mental bom, não adianta você querer que seu avó, seus pais saiam andando pela casa se eles estão depressivos, estão para baixo, não estão se sentindo bem com eles mesmos, ficam rabugentos, ficam estressados, a irritabilidade fica muito maior. Então, eu acho isso essencial, assim, uma dica essencial para os familiares aí, para quem está com idoso em casa. Qualquer coisinha É, vale. essa com certeza eu acho que fica aí no top 5, porque é muito importante. A gente tem que se colocar no lugar. Eu vou dar um exemplo quando a gente tem algum acidente, uma fratura, que você vai ficar lá imobilizado. Então, você coloca no lugar, né? É como se fosse para o idoso. Imagina você não poder fazer as coisas, né? Ali você tá por conta de um acidente, mas imagina que você até pode fazer algumas, mas alguém tá lá e falando, não, fica aí, né? Não, não precisa fazer. E você queria fazer e não pode, né? Imagina isso para o resto da sua vida, né? Tendo a tendência de que cada vez você vai estar um pouco mais lento, realmente vai demorar um pouquinho mais, não vai aguentar fazer muitas coisas. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É aquilo, deixa ele lá cuidar, arrumar a caminha dele, né? Poder ele acordar. Não, Sim. não tira essas tarefas simples, né? Se ele quiser varrer, seja o quarto, a casa, o quintal, deixa varrer, né? Não é algo que você vai obrigar ele, mas tentar chamar ele para sempre interagir junto. Isso é muito importante. Dá muita diferença. Fazer isso por uma semana, a pessoa já vai sentir uma mega diferença. Então, qualquer atividade, né? É o que der, né? A gente sabe que tem idosos de tudo quanto é tipo. Ô, Ti, beijo. Oi, Outro amigo Ti. da Osho, nosso. A gente sabe que assim, tem idosos de tudo quanto é tipo. É igual eu falei, eu atendo uma idosa de 75 anos que trabalha, vai pra rua e faz tudo. E tem outra que fica em casa o dia inteiro sentada no sofá que não consegue nem andar. Então, a atividade é de acordo com a capacidade mesmo daquele idoso naquele momento. E você Com falou de uma coisa certeza. muito interessante, Ká, de arrumar a cama, por exemplo, né? Eita, tá passando uma moto aqui. Arrumar a cama, por exemplo, é a rotina, né? Eu acho muito importante a rotina para o idoso.
Eu percebo muito também isso. Sabe, aquela coisa de ter o que fazer em cada momento do dia. Isso ajuda bastante para eles também. Não precisa, óbvio que não precisa ser um negócio quadrado, né? Do tipo, é Sim. isso, tão quadradinho. Mas ter um Não horário vai para você. sair, né, dessa sequência, né? Sim, mas assim, por exemplo, tomou o café da manhã, logo depois do café da manhã, vai arrumar a cama, vai fazer a caminhadinha pequenininha em volta da mesa, que seja agora, né? Agora a gente não tá podendo sair. É. Agora tem as outras caminhadas, né, que tem que ser feito. Então, mas assim, dá aquela caminhadinha, aí depois à tarde vai ler um livro. Tentar fazer sempre meio que a mesma coisa todo dia. Isso ajuda na memória e no raciocínio de começo, meio e fim, né, do dia. E dá um certo controle, né, na mão deles, de como vai ser o dia. Isso é muito legal também. A rotina também ajuda bastante na organização mental e na memória desses pacientes, né, e dessas pessoas, de modo geral. Sim. Porque é aquilo, aquele que já tem uma vida mais independente, que ainda está trabalhando, ele já vai ter a sua rotina. Mas para aquele que realmente está em casa, a gente precisa ajudar ele a ver o que ele pode fazer para ele se ocupar. Porque mente vazia não dá em nada. Sim, Não dá mesmo. Só dá espaço, eu falo, para tristeza e pensar naquilo que não deve. então, com certeza. Então, Então, essa dica é muito legal da rotina, né? Pelo menos algumas coisinhas colocar para ele. A questão, por exemplo, do calendário, dele ir lá e fazer um xizinho no dia, né? Isso ajuda muito também para a memória, é uma coisa tão simples de ser feito, né? Então, e eu tenho algumas pacientes que elas sempre sabem o dia da semana direitinho, porque elas têm o costume de se habituarem em ver. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa interação. Então, às vezes eu nem sei que dia que é, né? Só da semana. Em números eu não faço ideia. Aí eu pergunto e elas sabem. Então, é bom essa É muito, atividade, é sim. muito simples de fazer, né? Quem não tem um calendário em casa, né? Faz Sim. logo de manhã, assim que ele acordar, já fala assim, porque aí ele já sabe que dia que ele está passando, né? Qual é o dia que ele está vivendo naquele momento. Então, logo de manhã já faz o xizinho, já faz a bolinha lá no calendário do dia da semana, ajuda na orientação, né? A gente fala sempre da importância da orientação de tempo e espaço. Então, é você saber aonde você está e em que tempo você está, em que dia, né? Então, o calendário ajuda bastante nesse trabalho mental. Parece bobo, mas isso é muito importante. É um trabalho mental pequenininho, mas ele está influenciando em várias atividades cerebrais naquele momento, de se manter orientado. Isso é muito bom. Essa Com dica cer- é essencial também, é muito legal. com certeza. E vai entrando também outras atividades simples. Por exemplo, ler um livro, né? De pegar também essa questão para manter a leitura. Tem alguns que gostam de fazer as palavras cruzadas. Então, Ótimo. também é muito bom de incentivar a fazer. Tem alguns agora que gostam, né, de usar o computador, então aqueles que aprenderam, que curtem, vai lá, aproveita para interagir um pouquinho, ainda mais agora que está à distância, né, conversa com o pessoal, ou até joga, enfim. A gente sempre tem que incentivar, né, algumas coisas que vão entrar até pro hobby dele. Então, hobby também é outra coisa que eu uso muito para terapia também, porque imagina o paciente ter que ficar lá fazendo exercício, né? Não pode ser algo chato. Uhum. Então, eu gosto sempre de tentar descobrir o que ele gosta. E cada um vai ter seu perfil. Tem aquele que gosta de Sim. dançar, tem aquele que gosta de costurar, então tem gente que gosta de cozinhar, enfim. Então, a gente vai fazendo a terapia em cima disso. Então, mesmo nessa quarentena, o familiar também pode fazer o uso do hobby. Então, se ele gosta, né, de música, aproveita em alguns momentos, vai lá, coloca ele para ouvir música, deixa ele dançar, enfim, auxiliar a buscar o que ele gosta, porque aí ele vai querer fazer. Não vai ser uma atividade chata, né, para ele. Porque pode ser que o calendário, por exemplo, a pessoa não goste muito. Então, pelo menos alguns Mas hobbies vão ajudar aí o calendário nessa é uma coisa situação. tão simplesinha, né? Eu falo até para meus cuidadores, dá uma forçada para fazer, É, porque querendo ou não, a pessoa vai meio assim, ai, que saco, eu tenho que fazer isso.
Mas ela Vai acaba mesmo. decorando, entendeu? O dia, ela acaba Sim, entendendo onde ela tá. Mesmo sendo uma coisa meio chatinha. Mas é muito simples, sim, muito rápido, não é um negócio tão assim, né? sim. Mas, igual você estava falando dos hobbies e tudo mais, eu tenho uma paciente que adora cozinhar e ela estava sem cozinhar, parou de cozinhar. Teve Parkinson, parou de cozinhar. E aí eu aproveito exatamente, a gente aproveita isso, né, na físio, porque não os próprios cuidadores também não usarem, né? Então eu aproveitei do fato dela gostar de fazer bolo para puxar esse prazer dela. Então toda vez que eu vou lá eu pergunto: "Ah, tem receita nova, me conta". Aí eu falo assim: "Faz um para mim". Aí ela tenta fazer com a filha. Então isso já é fisioterapia, né? Só Com o fato dela estar certeza. lá tentando fazer o bolo para mim já é fisioterapia, ela já tá mexendo o braço, ela já tá mexendo a mão, ela já tá pensando, né, puxando na memória o que que precisa, o que que não precisa. Enfim, hobbies ajudam muito. Você falou da música também, cá. A A música música é tem fantástica com eles, eles amam. Nossa, assim, quem não gosta, né? Eu acho que lógico que cada um com seu estilo, mas todo mundo gosta de música. sim. E a música tem muita evidência científica de que, não pensando em idoso, mas de modo geral, que ajuda muito nas conexões cerebrais, de novas conexões, né? Na neuroplasticidade. Eu uso a música nos meus pacientes de neuro, independente da idade. Coloco de vez em quando porque a gente sabe que isso ajuda a fazer novos caminhos ali, novas conexões. Então, para uma pessoa que está nessa fase, né, do envelhecimento, os idosos, eles têm, a gente sabe disso, perda de memória, tem perda cognitiva, porque tem atrofia cortical. Então, qualquer nova conexão que a gente conseguir aí é muito válido, né? É difícil, óbvio, a neuroplasticidade não acontece tanto nessa fase, mas é possível. Então, a Sim. música ajuda muito também nisso, não só no hobby, assim, de estar fazendo alguma coisa que tem prazer, mas na parte cerebral também, na organização cerebral também. Então, é muito Ai, é muito legal. gostoso. Eu também uso, mesmo em pacientes que no meu caso são mais ortopédicos, Uhum. eu tento incluir, eu falo que a variedade é sempre boa, né, de se ter dentro de uma terapia. Então, tem dia que eu falo, não, hoje a gente vai dançar. Então, eu coloco, sim, a música, eu tento buscar os estilos, né, que eles gostam. E é muito Sim. divertido. Você vê que fica muito diferente, né? O pós, né, para fazer outros exercícios, eles estão com uma atividade melhor. Então é muito prazeroso. E eu, do outro hobby, né, eu tenho uma de 90 anos, Dona Carmelita, fantástica. Ela é super independente, ela cuida da casa sozinha, faz tudo. Essa a gente segura um pouquinho, porque senão exagera, né? Então é aquele, tem o perfil. Você encontra todos os perfis possíveis, né, nas idades, na terceira idade. E ela tem, assim, várias plantas no quintal dela, árvore. E ela gosta de cuidar. Ela gosta das plantas dela. Ela não gosta, assim, que outras pessoas cuidem, porque não fica do jeito dela. Então, realmente, só Mas é assim mesmo, é a todos, né? todos. A parte mais difícil, ela realmente pede para que façam, mas de modo geral, é ela que cuida. E eu nunca cheguei para ela e falei, você não vai mais cuidar das suas plantas. Pelo Não, imagina. contrário, não, vai cuidar. A única coisa a gente passa algumas dicas de como melhorar em questão de posição, né? Que isso vai depender da casa, dividir mais a tarefa para ter mais intervalos. Então, aproveitando quem não viu, eu fiz um post sobre cuidar das plantas, umas dicas para não ter dor lombar, que já foi pensando no caso desta paciente, então depois dá para o pessoal pegar lá o post no meu Legal. feed. E assim, ela tem dor porque realmente são muitas plantas, ela fica às vezes muito tempo seguido, então a gente vai pedindo para fazer os intervalos, vai fazendo os alongamentos. Mas ela gosta, e por que que eu vou tirar, né, esse hobby dela? Pelo contrário, a gente deixa. Não, vai fazer sim. Não tem que tirar. Então, algumas coisas, né, mesmo que o idoso tenha a dor, a gente vai avaliar. Por isso que é importante ter um fisioterapeuta, né, um profissional para acompanhar, porque a gente vai ajudar a avaliar e ver se ele pode continuar ou não, dentro de um determinado momento, a fazer aquela atividade. E a ideia é não tirar a atividade.
Senão ele tem a tendência de entrar naquele ciclo vicioso da depressão, não querer fazer Sim, nada, se sim. sentir inútil e vira aquela bola de neve, né? Na verdade, eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, todo mundo consegue fazer tudo. É tudo uma questão de adaptação. Então a gente nunca tira as tarefas, nunca. Eu acho que isso tirar uma tarefa é a última, tem que ser assim extremamente perigoso para a gente tirar uma tarefa. É sempre adaptável, né? Tem tudo dá para ser adaptável, para a pessoa conseguir Com certeza. fazer sem correr riscos e sem tirar o prazer de fazer aquilo que ela gosta. Então é tudo questão de adaptação, a forma como faz, o jeito que pega, se vai fazer em pé, se vai fazer sentado, se vai fazer num banquinho, se vai... Independente, isso é com a gente, né? Isso é a É, gente que essa pensa. parte a gente ajuda. A gente pensa, essa Isso a parte não gente que precisa pensa. quebrar os neurônios. A gente pensa independente da área, né? A neuro tem muito isso, mas a ortopedia também. Você pega um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, que tem uma fraqueza. Também tem que trabalhar, né? Essas adaptações até que tudo seja, até que a reabilitação completa aconteça. Então, tudo é adaptável. É sempre assim que tem que pensar. Então, com os idosos em casa, é só você tentar realmente adaptar aquela tarefa para ele. Se ficar muito difícil, existem os fisioterapeutas para ajudar, né? A gente está aqui para Exatamente. isso. Às vezes o pessoal fica assim, mas fisio só para consulta, né? Aquela coisa, eu não estou bem, então tem que fazer a terapia, tratamento. É, Não necessariamente, às vezes uma única consulta que a gente faz de orientação já vale. Você não precisa ficar fazendo a físio. É só uma com orientação de certeza. como né, envolver essa pessoa no ambiente, né? No dia a dia, na Sim. rotina da família. Então, é através disso aí. A gente pode ajudar também só com uma simples orientação, né, Cá? Com certeza. E é aquilo, né? Para ficar mais individualizado e personalizado tem que ser desse jeito, né? Então, o fisioterapeuta normalmente tem a possibilidade de ir à casa da pessoa, então é muito mais fácil porque a gente vai conhecer o ambiente, vai facilitar a gente passar essas adaptações para ele, porque não adianta só procurar no Google, né? O que que eu vou fazer para resolver isso? Porque lá vai ser um geral. Então, é bem melhor quando você já vê pessoalmente e consegue conversar e testar, porque tem essa parte. Às vezes tem que testar várias coisas para Sim, tem que achar a testar adaptação jeitos diferentes. certa, né? Eu vivo fazendo em mim aqui em casa. Às vezes eu pego um paciente, eu estava com uma paciente essa semana que estava com dificuldade de prender o sutiã. Uma idosa que estava com dificuldade de amarrar o sutiã, ela tinha que pedir para o filho ajudar ela. E morria de vergonha, né, da situação. Aí eu fiquei aqui em casa pensando mil maneiras diferentes aqui com o meu. Como é que eu aprendo aqui? Como é que eu aprendo aqui? Colocar o sutiã. Para eu passar isso para ela, né? Pensando em formas mais fáceis, até um jeito que ela consiga fazer de forma fácil. Então a gente fica testando mesmo para aquele paciente específico. Aí eu tento um jeito, eu vejo e falo assim, ainda está com dificuldade em determinada coisa. Aí eu tento pensar e manejar formas diferentes de fazer o movimento para passar de novo. E assim vai indo para ser um trabalho realmente individualizado nesse sentido. Mas tem muitas dicas que dá pra gente passar assim bem Sim, abertamente também, né, Cá? Pra quem sim, tá em casa aí, não tem condições de repente de bancar uma físio, sim. enfim, na correria do dia a dia até, né, por conta da quarentena, então todo mundo meio doido com as coisas, com a Ou ainda mais rotina. agora que tem que ser um online, né? O idoso, por exemplo, a gente vai manter por hora sempre à distância, então a gente consegue também, né, dessa forma, no Sim. online conversar, pede para fazer alguns movimentos, já vai avaliando, testando, então dessa forma ainda é possível ajudá-lo. Essa mesmo do sutiã E que eu falei foi por é, teleatendimento que eu fui é, fazendo com ela, assim. e Então, é é muito legal possível. quando a gente coloca eles para usar o cérebro, mas a gente usa também, né? Sim, com É certeza. muito bom. O tempo todo. Bom, e outras dicas, né, que a gente queria passar pro pessoal. Por exemplo, o que que fazer de atividade física? Porque a gente sabe que a atividade física é importante, né? Todo mundo Uhum. sabe. Mas por quê? Como fazer? A atividade, ela vai ajudar, né? Todas aquelas alterações que a gente tem e a gente
acaba colocando principalmente a questão de tônus muscular, que é a perda de massa. A gente também vai tendo um pouco da alteração da estrutura óssea, que o osso vai ficando um pouco mais fragilizado. Então a gente acaba sempre orientando o exercício. Da parte muscular, a gente vai perceber em relação à velocidade. Então, realmente, o idoso fica mais lento, isso vai alterando a marcha, altera o equilíbrio. Então, manter uma rotina de exercícios ajuda muito para que essa velocidade não venha rapidamente, né? De ficar cada vez mais lento. Então, a gente consegue dar uma brecada nela. E aí a gente vai sempre passando de forma geral. Não é só lá fazer também o exercício, né, de esticar e dobrar a perna, como também aquelas atividades já citadas do cotidiano. Mas levando em consideração a parte de exercícios, que a gente acaba orientando mais até dentro de uma terapia, a gente já inclui a caminhada, mesmo que seja em casa nesse momento. Pede para o idoso, tenta selecionar ali um horário que ele está mais acordado, mais disposto. Tem alguns que são mais de manhã, outros à tarde, né? E pedir para que ele realmente caminhe, que vá de um cômodo ao outro. Aproveitar para ir à cozinha beber água. Às vezes a gente tem o costume de deixar o copo sempre lá do lado dele. Eu particularmente prefiro que não coloque. Eu falo, não deixa copo lá no quarto, não. Deixa ele ir até a cozinha, pegar o copo de água e voltar. Então, para que ele possa se movimentar um pouquinho mais, porque as articulações também têm a tendência de ficar mais rígida, né? Então, eu gosto bastante de passar a caminhada, que é uma coisa simples, não precisa, né, de equipamento, e você pode pedir sempre, todos os dias. Tem aqueles que vão gostar mais, vão caminhar mais, outros não. E em casa é um pouco mais complicado, mas vai tentando jogar essas técnicas. Deixa para beber água só na cozinha, ficar lembrando de ir no banheiro, trocar de cômodo, ir lá na sala assistir TV, enfim. A gente tem que ir Dá uma orientando obrigada, dessa né? forma. De certa forma, dá Nesse uma caso, tem obrigada que a obrigar um andar. pouquinho. Porque minha mãe mesmo ficou com meu avô, né, por muito tempo na casa dela cuidando, e ele adorava o cafezinho. Era sempre o cafezinho. E aí ela falava assim: "Ai, pai, você quer um cafezinho?" Ele falava assim: "Ah, opa, eu quero." Ela falou assim: "Então, tá lá na cozinha, já tá pronto." Entendeu? Porque aí eu obrigava ele Exatamente. andando para pegar o. Ela já deixava no esqueminha para ele, assim, a xícara do lado da. Para não ser muito complicado, né? A xícara do Sim. lado da garrafa térmica, com umas bolachinhas do lado, mas ele sabia que o cafezinho estava na cozinha. Então eu obrigava ele a levantar do sofá para ir até a cozinha, tomar o cafezinho, voltar. Então é coisa simples, assim, pegar as coisas que a pessoa gosta. Fala assim, ah, É, gosta do lanchinho da tarde. Em vez de levar o lanchinho até a pessoa na sala, fala assim, vamos lá na exatamente. cozinha tomar um lanchinho. É essas coisas básicas, né? Um pouquinho de caminhada que seja já ajuda. Exatamente do jeito que você falou. Essa importância de se movimentar, nem que seja um tiquinho. Um pouquinho, né? E aqueles casos não queiram colocar um pouco mais a caminhada, aí pode falar a quantidade, né? Olha, eu quero que vá 3 vezes até tal cômodo e volta. Então pode ser usado dessa forma também. Para os que E- gostam, né? Realmente, você colocar uma Isso. meta é legal. Que é a partir do momento que a pessoa consegue conquistar aquela meta, ela também libera um monte de hormônio bom e dá uma sensação de felicidade. A gente libera dopamina, né? Dá aquela sensação de prazer na hora que você termina uma tarefa, conclui uma tarefa. Ainda mais eles, é uma forma também deles sentirem aquela coisa da utilidade, de se sentir útil que a gente falou no começo da live. Então, é mesmo com exercício. Dá para fazer isso com exercício. Então, faz assim, vai ter que dar 3 voltas em volta da mesa da sala de jantar. Rapidinho, assim, ó, sem parar. Quando termina, e eles contam mesmo, eles são mais metódicos, né? Eles têm essa Contam. mais Ai, da gente se erra a conta, né? Nossa, às vezes eu levo umas, hein? Que falam que eu pulei um Acontece. número, que eu não contei. Então, é também uma forma de dar uma meta, né? De dar uma tarefa para eles fazerem. Ajuda Com bastante. certeza. Ô, Cá, vou E aproveitar o aproveitando, gancho. né, da água, né? Que a gente não pode esquecer do que a gente É isso queria que eu ia passar para o falar. pessoal. Eu ia aproveitar o gancho que você falou da água. E, gente, água para idoso é um negócio muito sério.
Com os anos, a gente desidrata, certo? A gente tem uma tendência à desidratação com a idade. Então, os discos da coluna diminuem, desidrata a articulação, desidrata tudo, inclusive o cérebro. Então, a gente perde mais água com mais facilidade com o envelhecimento. Em compensação, a gente tem outra coisa péssima, que é a falta de sede. Então, pessoal aqui que está aqui, com certeza já teve contato com algum idoso. Que idoso que gosta de beber água? Que fala assim, estou com sede, vou beber um copão de água. Normalmente, quando eles falam, estou com sede, você vai ver, você dá o copo assim, ó, para eles beberem. Eles bebem um dedo de água. Fala assim, já matei a vontade. Na verdade, o que eles estavam sentindo não era sede, era a boca seca, né? É um dos sinais da desidratação, mas incomoda a boca. Não é aquela sede de, nossa, preciso me hidratar. Com o envelhecimento... É só molhar o bico mesmo, né? Exatamente, é bem isso. A pessoa fala assim, nossa, estou morrendo de sede, preciso beber água. Você dá o copão, um negocinho assim. Então, com a idade, o nosso cérebro ele perde a capacidade de entender a sede e a fome. Ele para de sentir sede. Você pode estar super desidratado e ele não sente mais sede. Então, e isso é problemático nos idosos. Eu acho que é um dos maiores problemas. Porque eles não sentem sede e é a população que mais precisa beber água. Então, como é que junta? Essa conta aí não bate, né? Não bate, olha. Então, eu tento colocar isso na cabeça dos meus pacientes. Eu converso com o idoso mesmo, não só com a família, obviamente, que vai me ajudar nessa tarefa, né, de incluir a água, mas com o próprio idoso. Eu explico, olha, eu sei que você não sente sede, eu sei. Mas isso é por conta do envelhecimento. Você precisa beber água. A falta de água... Além de tudo isso que eu comentei agora, né, que a gente falou, das articulações, da musculatura, né, que atrapalha de modo geral, ela também atrapalha o funcionamento cerebral. Então, por exemplo, isso é bem nítido e super funciona. Para você que está cuidando de um idoso, se ele começar a ficar assim, mais mole, sabe, mais quietão, não querer se mexer, sem energia para nada, a memória piorou muito... o raciocínio ficou muito mais lento do que o normal dele. Óbvio que eles já são assim, mas assim, do que o que você já está acostumado a ver, dá um copo de água. Mas faz beber tudo. Dá um copão O copo mesmo. dessa vez, né? O copo, Você vai ver que dali um tempinho já começa a melhorar. Já dá um up, assim. Porque é na hora, essa desidratação afeta demais, 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 demais. Tanto que os idosos, quando vão para o hospital por algum problema, né, de pneumonia, de alguma coisa assim, normalmente vem uma desidratação muito forte também. Por isso se dá muito soro, né, nesses casos. E eles ficam extremamente confusos, de confundir lugar, de confundir não só a mudança de ambiente, mas essa desidratação faz isso com o idoso. Então, forçar eles a beberem água mesmo, assim. Óbvio que não precisa, né, enfiar pela goela, mas é aquela coisinha assim, lembrar, entendeu? Ficar lembrando. Ó, toma um copinho de água. Aí daqui uma horinha eu falo assim, toma mais um pouquinho de água. Tem idoso que odeia, né? Odeia água. Eu vou ser essa idosa, viu? Nossa, o pessoal familiar vai ter um trabalho comigo, viu? Que vou te falar que hoje eu já esqueço, imagina, quando chegar na minha idade avançada, hein? Mas assim, líquido de modo geral. Então tem às vezes idoso que ele é resistente à água, mas ele toma um chá muito bem. Então dá chá mais vezes por dia, né? Um chá, um suco, uma vitamina, coisas líquidas mesmo. Aquela coisa da sopinha mais líquida. Tudo isso ajuda a hidratar. Mas tem que ser com mais vezes por dia, né? Já vi artigos que tem um pouquinho de variação aí, né? De quantidade, mas é uma média de 30 ml por quilo. Então, 30 ml de água por quilo da pessoa que a pessoa tem que beber no dia. Que é importante esse dado, porque o pessoal acha que tem que ser 3 litros para todo mundo. Exato. Não é assim. Cada corpo vai ter o seu reservatório, né, para caber essa água toda. Você pensa lá o jogador de basquete de 2 metros e tralalá, com a menina da ginástica rítmica lá, que tem 1,50 m. Exato. Então,
Eu, Um se não, afoga e o outro morre de sede, né? Você vê a exatamente, mesma coisa. Não tem com como. Como é que certeza. você vai hidratar um corpo de 2 metros de altura por dois, aqueles caras gigantão, com a mesma quantidade de água que uma menina de 1,50 m precisa? Não tem Com como. certeza. E a água dá para incluir aquela tarefa de meta também, né? Da mesma forma que entrou a caminhada, a gente Uhum. pode colocar para o idoso também, né? Olha, eu quero que você beba X copos por dia. E aí vai fazendo essa jogadinha com eles, né? Para achar o meio termo. Sim, com certeza. E além da água, né, que a gente queria passar para o pessoal, a gente queria também mostrar sobre a dupla tarefa, né? É uma coisa bem importante para eles, né? Que a gente usa nas terapias e que é algo que o pessoal pode aproveitar para fazer em casa também. A Não, gente usa super isso não simples. só na ortopedia, mas na neurologia também, né? Na Acho que na neurologia que físio, de acaba modo usando mais, geral, né? né? Eu acho que se usa bastante a dupla tarefa. Aí, o que seria a dupla tarefa? Dupla tarefa é exatamente o que o nome diz. É fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Isso trabalha o nosso cérebro a melhorar o movimento daquelas tarefas que estão sendo feitas. É óbvio que a gente tem predileção de uma pela outra, mas melhora, né, o movimento, a percepção, a propriocepção do corpo de um modo geral. Então, são coisas simples, ó, que dá para fazer. Por exemplo, pegar uma bolinha na mão e Nem que seja jogar a bolinha de bolinha. papel, viu, gente? Pode, uma Qualquer laranja às bolinha. vezes funciona. Uma laranja. Joga de uma mão para outra, ou passa de uma mão para outra. Enquanto você pergunta para os idosos assim: me fala países, nome de países. E aí você pode ir até marcando, pode cronometrar 1 minuto e vai marcando a quantidade de países que ele consegue falar sem deixar de mexer a bolinha. Qual que é a tendência? Ele vai E, começar a falar lá, Inglaterra, né, e a mão começa França, a daqui a pouco a parar. bolinha tá assim, ó, Japão. É, Então isso é bem nítido. tem que sempre lembrar de, ó, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um treino de movimento e cerebral juntos, né? Esse é simples, dá para fazer a bolinha andando. Isso também é Então, outro que eu uso bastante. essa caminhada que você comentou, Kai, caminhando, jogando a bolinha. Eu faço passando assim a bolinha por trás das costas, Por sabe? trás Por trás para também. frente. Que aí são duas tarefas de movimento. Sim. Tem É uma N. progressão, a gente aproveita, né? Quando começa a ficar fácil, a gente vai dando uma dificultada, né? São exercícios super simples, né? Jogar a bolinha pro familiar enquanto está falando alguma coisa, nome de mulher, nome de homem, a categoria que você quiser. O que tem na cozinha, Cores, enfim, cores, frutas, ajuda nesse trabalho, é bem número. legal. E para eles é muito legal porque trabalha a partir da memória quando a gente faz com a fala. Quando a gente associa a Sim, linguagem, você também traz a memória, porque tem que ficar lembrando, né, de palavras. com É bem certeza. interessante. Para eles é muito, para todo mundo é muito legal. Mas para eles especificamente é uma tarefa fácil de fazer. Às vezes você não precisa nem estar junto, né? Dependendo do idoso, você não precisa nem estar observando, dá para você deixar ele fazendo, bater o pé no chão enquanto passa a bolinha de um lado para o outro, sentado no sofá mesmo, coisinha Isso, não simples. necessariamente tem que fazer sempre as duplas tarefas em pé, né? Então, para Sim, o idoso que não tem assim tanto equilíbrio, né, para se manter sem uma bengala, por exemplo, um andador, ele pode fazer sentado também. sim, A é ideia é fácil, sempre né? pensar em somar duas tarefas. A gente acaba usando muito a fala com alguma tarefa que ele possa fazer com as mãos ou com os pés. Eu tenho um post sobre isso também, mas eu acredito. Ele é meio antigo, por isso que até nem eu tô lembrando direito. Mas eu acho que eu falei em relação ao Parkinson, dupla tarefa no Parkinson. Mas funciona para o idoso de modo geral, mesmo o idoso saudável. Sim. Então tem algumas diquinhas lá de exercícios, do que é, o porquê, o que funciona, bem interessantes. Mas Aproveitando o pessoal, vai lá depois no Instagram dela, que tem bastante post bem legal, viu? Tanto na parte de pilates, parte ortopédica e da parte neurológica também.
A gente trabalha, eu e a Ká, a gente é separado, mas junto, né? É, Eu sou da neuro, ela é da ortopedia, mas as duas trabalham com a osteopatia, que junta aí os problemas de coluna, tanto eu quanto a Ká atendemos, o Pilates, né? As duas também atendem, mas tem essa particularidade de especialização. Então, é legal que são duas visões diferentes, às vezes, sobre o mesmo assunto, né? com Para quem se certeza. interessa, né, por exercício, por pilates, por trabalho mental, saúde, de modo geral, é interessante, né? Quanto mais profissionais vocês seguem, não só nós duas, mas mais visões e Isso, mais formas de agregar a sua saúde você vai ter, com certeza. com certeza. Aí tinha uma outra coisa importante, né? Que era a texturização. Ah, é verdade, esqueci da texturização, esquecemos, né? Simples, mas importante da gente passar, né? Não, com certeza. Os familiares reclamam muito. A principal queixa da família é o equilíbrio, é o medo do idoso cair, né? Queda. Tem morre de medo de queda e óbvio tem que ter mesmo, porque eles são mais frágeis de estrutura, né? Mais risco de fratura, com certeza. Mas o principal fator de equilíbrio é a sensibilidade. Então, os idosos, eles perdem sensibilidade, né? Sensibilidade tátil mesmo, que a gente entende por sensibilidade. Então, mão e pé, principalmente, não sentem a textura das coisas direito. Principalmente no pé, isso é terrível para equilíbrio. Terrível. Por isso que eles começam a andar pequenininho, né? É uma forma de tentar manter o equilíbrio, porque se vai muito longe, não sabe onde vai pisar, não sente onde está pisando. Então eles fazem tudo muito pequenininho para poder sentir melhor o chão. Então uma das coisas que é feito bastante na físio e é super simples de fazer, dá para fazer em casa, é a texturização que a Ká falou. Então é pegar texturas diferentes, né? Qualquer tipo de textura. Qualquer Eu tipo. gosto da buchinha de louça. Não sei o que que você usa, cá, mas eu sempre falo da buchinha. A buchinha de louça é boa, viu? Que a buchinha de louça ela tem duas texturas nela já, né? Ela tem uma Com mais fininha, certeza. uma mais grossinha. Então, lógico que uma nova, né, gente? Não vai botar que tá lá na pra lavar louça pra passar no pé. Por favor, separa uma nova. Uma nova. E faz essa sensibilização. Então, é passar mesmo, é só passar na região do pé, na base do pé, passar entre os dedinhos, fazer isso na mão também, palma da mão, dedos. E quanto mais texturas diferentes, melhor. Então, diferentes mesmo, tipo, a buchinha de louça tem duas, mas um algodão, uma lixa, pode ser texturas mais grossas também. Uma lixa. Bolinha, né? Aquelas bolinhas de. Como se tivesse os espinhos, né? Também é uma Sim, forma, né? Que você tem a isso. textura. Pode ser para a mão e para o pé também. Sim, Bolinha de tênis, que vai ser uma superfície diferente. bichinho de Enfim, pelúcia que tem em casa. O importante, a parte mais importante desse tipo de estimulação é prestar atenção. Então, por ser uma estimulação cerebral, porque a gente, na hora que a gente passa a textura na mão, os receptores aqui da mão vão levar a informação para o cérebro. Aí o cérebro ele decodifica essa informação e entende: ah, isso é uma lixa, ah, isso é um algodão. E aí, de acordo com o que chega no cérebro, ele manda a informação de volta do que a gente tem que fazer de reação. Às vezes é nada, mas, por exemplo, se você pega uma coisa quente, percebe, ele chega e fala, opa, isso está quente, você solta. É reação sim. de instinto mesmo, né? De não se queimar, de proteção. Então, O por ser quente e frio uma. também ajuda, né? A gente não comentou, mas também vai ser uma alteração, uma texturização, né? O frio você pode usar até um. Ainda mais essa época, né? Que já deu uma baixada de temperatura. Você pega qualquer metalzinho, já tem uma temperatura mais fria, então Sim, isso também já ajuda. Uma bolsa de água quente. é legal fazer essa sensibilização com temperaturas também e com texturas, porque as vias que levam para o cérebro são diferentes. Então, às vezes, a pessoa vai estar com facilidade de entender temperatura, mas não vai estar com facilidade de entender parte tátil, ou vice-versa. Então, é legal trabalhar as duas coisas, né? O importante disso só é prestar atenção. Então, não adianta passar a textura assistindo televisão. Se é um treino Sim, de decodificação cerebral, eu preciso estar aqui, ó. Nossa, isso é prestar atenção. Nossa, essa daqui realmente é mais grossa do que a outra. Você não precisa estar olhando, mas você tem que estar, tipo,
tentando Tem que sentir. perceber a diferença das texturas, não só Com o passar. com o idoso, às vezes é difícil eles aceitarem esse tipo né, de ficar lá, ah, é coisa besta, ficar prestando atenção. Você pode pedir para ele fechar os olhos e você passa. E pergunta, qual que eu passei? Vira um jogo, entendeu? Ah, passei Sim, essa aqui ou essa aqui, sabe? Então você já obriga a pessoa, na hora que ela tá de olho fechado, a tentar perceber qual textura que tá passando, porque ele quer tentar adivinhar. Então, sim, é uma forma de treinar sem ser uma coisa tão chata. E ajuda muito sim. no equilíbrio. Então, na hora que a pessoa sente as coisas, pô, é muito mais fácil. Isso também pode ser feito com sapato. Às vezes o calçado tem muito idoso que com o pé no chão não dá muito tão certo e bota um calçado diferente que equilibra melhor. Às vezes é por conta disso. Às vezes a sola daquele calçado está dando um estímulo tátil maior do que o próprio solo. Então eu já fiz paciente até colar de tudo na sola do sapato. Colar barbante, colar feijãozinho, colar aquelas graminhas sintéticas no solado, porque você Já vai fez estar um dando designer estímulo tátil novo, né, dos constante. sapatos. É, tem que pegar um velhinho assim, né, para fazer. Mas É, você tá dando estímulo constante no sapato. Então isso também ajuda no equilíbrio. É bem interessante a reação, assim, quando a pessoa realmente tem uma perda de equilíbrio grande, fazer isso ajuda muito a equilibrar. É bem e legal. uma coisa legal em relação ao pé também, pelo menos eu uso bastante, né? Imagino que você também, da gente sempre aproveitar para fazer os exercícios com ele sem o sapato, né? Descalço. Lógico que Uhum. não com o pé direto no chão frio, que também é uma maldade, mas tentar sempre aproveitar isso por conta do próprio estímulo. Então, o ideal, independente de ser idoso ou não, é tentar aproveitar também a parte de exercícios para realmente fazer sem o sapato, para que ele realmente, o pé dele consiga mandar essa informação para o cérebro. Isso ajuda demais o equilíbrio. Sim, não, com certeza. Eu ia falar aqui, Ká, que a gente já, acho que já tá terminando o tempo, né? Nós temos 8 minutos. Não, falar pro Temos. pessoal que se quiser deixar alguma pergunta aí, né, nesse finalzinho, alguma Se alguém questão, tiver, pode ou escrever aí. quem tá com algum idoso em casa, tá com alguma dificuldade, quiser uma ajuda aí a aproveitar, pode Aproveitar aí escrever os aí últimos pra minutos que gente. aí a gente já responde aqui. Já, para Aproveita o começar, fim. já põe em prática ainda hoje, né? Então, já ajuda. Um idoso feliz é uma família feliz, Com né? certeza. Que aí é menos estresse para todo mundo. A Não, gente quer que já amanhã, que é segunda-feira, o pessoal já tenha assim várias ideias para começar a colocar em prática. Porque aí sim, o coisa pessoal vai assim. perceber que faz muita diferença. Eu e a Ká também, nós estamos terminando um e-book sobre É envelhecimento. verdade. Bem Sobre lembrado, já ia esquecer sobre ele. É meio que um resumão de tudo que a gente falou na live, né? Tem algumas informações até um pouquinho mais aprofundadinhas, que a gente vai deixar na bio, né, Ká? A gente ainda não terminou, tá no finzinho, já tá quase terminando, mas tá bem legal. Então, entre hoje e amanhã, a gente coloca na nossa bio, tanto na minha quanto na dela, para vocês poderem baixar de graça, Isso, falando tudo aproveitem isso. aí. É bom para relembrar, caso fale, ela falou de alguma ideia, eu esqueci qual era, e aí a gente vai colocar esses detalhes lá novamente para que vocês possam ir colocando em prática, porque tem que colocar em prática para saber se vai funcionar ou não, né? Fora Não isso, fica só no diz. tanto eu quanto a Ká, então, a gente tá disponível aí no Instagram para quem quiser tirar dúvidas por direct, nas postagens, eu sempre respondo, a Ká também. A gente tá sempre com a caixinha de perguntas nos histories aí, né, para o pessoal poder Exatamente. responder, então fiquem à vontade, tá bom? Tem mais E alguma coisa? Bom, acho que era só relembrar o pessoal para entrar lá no seu Instagram, aproveitar para te seguir também, que é importante para ver as suas postagens, aprender um pouquinho com outros profissionais, como você mesma comentou, e para
aquelas pessoas que não têm o Instagram, depois a gente vai disponibilizar o link também no YouTube para que vocês possam passar também para algum familiar ou algum amigo que não use essa plataforma, essa rede Às vezes até social, para os para idosos, pros assistir próprios também, né? idosos, né, Cá? Que tem muito Também. idoso que não tem o Instagram, mas eles, pelo menos os que eu atendo, assim, até não mexem tanto com essa plataforma, mas assistem vídeo no YouTube. Então dá até para mandar para eles mesmo, né? Para aqueles que são mais independentes, que moram sozinhos. Enfim, são dicas que a gente falou de modo geral aqui, que serve tanto para o idoso fazer com ele mesmo, quanto para a família influenciar ou ajudar, né? Caso more junto. Qual o melhor Isso pH tanto do da vídeo água? quanto do e-book, né? Ambos vai poder passar para o idoso também. Ó, perguntar qual é o melhor pH da água. O que eu vi até hoje é sempre uma água mais alcalina, né? Que é mais saudável, mas eu não sei dizer, eu não tenho essa informação de evidência científica, assim, do que seria melhor. O importante Eu também é não tenho, assim, líquido, que tenha gente. que ter um pH específico. Porque Que vai ter tenha que ter um aquelas pH. alterações muito pequenas, que aí vai em relação também à marca, né, da água. Sim, normalmente falam Mas o mais importante é beber água das águas filtrada, mais alcalinas, mas entendeu? eu realmente não, eu desconheço de evidência científica que fale que seja uma melhor que a outra, enfim. Não é uma coisa que Eu eu também, cheguei a estudar. Mas importante é beber água. Líquido, com líquido, certeza, líquido. Líquido pra dentro. com certeza. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para passar para o pessoal. Obrigada, Flávia, por esta companhia Imagina. maravilhosa neste domingo, Eu que pelos seus agradeço o convite. conhecimentos divididos. Também aprendi aí mais algumas dicas com você. Ah, a gente sempre aprende, né? A gente tá sempre, se não é por aqui, tá sempre no WhatsApp perguntando uma coisa ou outra, tirando dúvida, porque é assim que a gente cresce. Obrigado, Ricardo. É assim que a gente Bom, cresce, né? com Então, mas certeza. agradeço o convite, Cá. Muito legal. Gostei muito de falar sobre isso. É uma área que eu gosto de falar. Então, e Também eu falei até gosto. demais, né? Falei um monte aqui. Imagina, aqui é a hora que desenrola, a gente deixa fluir, não tem erro não. E assim, o pessoal que tiver interesse de ver alguma outra live, né, que queira aprofundar algum assunto, também pode passar pra gente, né, o tema É, que aí a sugerir gente temas, né? A gente faz combina. aqui o que for da nossa área, a gente faz, ou chama pessoas, né, que sejam de Também. outras áreas para complementar, para poder falar de todos os assuntos. Enfim, estamos aí, tá bom? Beijo, mãe. Obrigada. Então tá, E gente. é isso, Obrigada, Flá. viu, pela presença de todos. Pessoal que estava aí, Obrigada. muitos amigos, pacientes meus passaram por aqui que eu vi. Obrigado por terem Isso aí. vindo, por terem participado. E boa noite para todo mundo. Você também, Cá. Isso aí. Obrigada, gente. E vamos nos falando aí pelas telinhas, hein? Beijão, gente. Beijo. Tchau, tchau.